irmãos abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 13. Primeira Reis, capítulo de número 13. Aquele que já encontrou, está se levantando em reverência à palavra do Senhor, nessa manhã, está lendo, acompanhando a leitura, nesta manhã. Quem ainda não encontrou, a gente espera. É bom que todos estejam lendo a palavra do Senhor, assim como o pastor Leandro Deus a vida dele. Este é o seu manual de sobrevivência. Este é o seu manual de sobrevivência. Isso daqui é tudo para você. Muitas vezes a gente pensa no nosso amanhã, no nosso futuro, nos nossos planos. O seu hoje, o seu amanhã, o seu futuro está aqui. Depende de você ouvir e praticar, obedecer, assim como já foi falado nessa manhã. Amém? Todos se encontraram? Amém. Diz a palavra do Senhor assim, verso de número 1. Eis que por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, e cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso. E os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fendera e a cinza que nele está se derramara. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não o podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou, e a face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comerás, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Verso de número 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhes: És tu o homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali nem comereis pão, nem beberás águas, nem tornarás a ir pelo caminho que fostes. Ele disse-lhe: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar de que disseram: Não comerás pão, nem beberás águas, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois de comer pão e depois que bebeu água,
Abardou-lhe ele o seu jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, um leão e o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, eis aí a tua palavra nessa manhã, Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Diminua todo o meu eu nessa manhã, Senhor. Eu venho ser um canal, um instrumento para estar ministrando a sua palavra segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Desde já eu te peço, repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a tua palavra nessa manhã cair por terra, Senhor. Que o Senhor venha fazer o seu querer, a sua vontade nessa manhã é que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Antes de estar entrando nessa palavra, eu quero fazer uma pergunta que o Senhor pediu para me perguntar nessa manhã. Existe um homem de Deus neste lugar? Amém. Esse amém foi fraco, hein? Existe homem de Deus, eu estou falando com homem agora. Existe homem de Deus nesse lugar? Amém. Mais uma vez, existe homem de Deus nesse lugar? Amém. Existe mulher de Deus nesse lugar? Amém. Amém. A gente acabou de ler a respeito de uma história falando de um homem de Deus cumprindo uma missão que o Senhor colocou para ele fazer. A respeito deste homem de Deus, o Senhor ele falou para ele ir a determinado lugar a profetizar contra um altar, e o Senhor ele ia mostrar, e o Senhor iria fazer, e o Senhor ia cumprir sobre a vida dele. Mas antes de falar a respeito disso, para nós entendermos a história, o Senhor ele ministrou no meu coração para a gente estar lendo o versículo de número 26 do capítulo 12, para a gente estar entendendo a respeito do porquê que esse homem de Deus chegou até esse lugar. Amém, irmãos? Ah, mas pastor, quantas leituras, mas é bom você ler a palavra do Senhor, é bom você entender, é bom você se mergulhar, assim como já foi falado. Se nós não lermos, se nós não praticarmos, a gente se perde no meio do caminho. E vamos estar lendo do capítulo 12, no verso de número 26, diz assim, a respeito da idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou um conselho, e fez 2 bezerros de ouro, ele disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui seus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casas dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera também em Betel. Estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. Amém? Por que nós lemos essa passagem? A gente acabou de ler o capítulo de número 13, mas Deus nos fez ler uma parte do capítulo de número 12, para nós entendermos a história. Foi na época na qual foi dividido as tribos de Israel. Tinha 12 tribos e foi dividida, 10 e ficou 2 para o outro lado e 10 para um lado só. E Jeroboão ele se tornou rei de 10 tribos ali. Mas só que Jeroboão ele ficou com medo das outras 2 tribos. E ali o que ele colocou no coração dele? Esse povo, eu tenho que iludir esse povo, eu tenho que mostrar esse povo para eles não ir até Jerusalém adorar o Deus vivo. Porque se eles forem até lá eles vão se ajuntar e vão me destruir. E aí o que ele pensou ali? Ele falou: vou fazer bezerros de ouro e vou colocar em 2 cidades e vou falar para aquele povo: povo, é o seguinte, é muito sacrifício vocês irem até Jerusalém adorar. Adore o seu Deus de Israel aqui. Tem bezerro de ouro aqui, vocês vão estar enxergando o seu Deus de Israel aqui. Então não precisa vocês irem até lá. É muito sacrificante vocês irem até lá. E o Senhor aí começou a ministrar essa palavra no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Como é fácil enganar o povo, irmãos.
Esse povo não era o povo escolhido de Deus, não era o povo a qual Deus escolheu, ao que Deus mostrou, ao que Deus fez, ao que Deus fez tantos milagres, tantos sinais e maravilhas, mas Deus de repente levanta um homem, um rei, e engana aquele povo de uma tal maneira que eles não precisam mais vocês subirem até Jerusalém. Tem um bezerro de ouro na cidade de Dan, e na outra cidade, é muito sacrificante vocês irem até lá. E aí o que aconteceu? Eles começaram a adorar aqueles deuses ali, porque o homem, infelizmente, é assim, ele quer olhar para adorar alguma coisa, ele quer ver, ele quer tocar. O homem é assim, infelizmente. E aquele rei ali, ele usou de uma estratégia tão grande. É fácil enganar o povo. Mas o Senhor, ele fala para mim, para você nessa manhã, você não é povo, você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus, você tem uma missão nessa terra. Já foi falado desde o início do culto. Deus escolheu a cada um de nós para uma missão nessa terra. Mas muitas das vezes a gente não quer fazer aquilo que o Senhor mandou, porque é sacrificante, isso demora muito, ou é muito angustiante, é pelejante, é mais fácil ir por outro caminho. E é tão fácil enganar o povo, irmãos. É tão fácil. Se eu, pastor Leandro, aqui estivesse aqui, querendo enganar o povo, era tão fácil, irmãos. A gente fingia que é isso que te digo, o profeta, traga um copo de água, é isso. Seria tão fácil a gente enganar o povo, irmãos, porque o povo está sedento. O povo quer o imediato, quer aquilo que ele quer ver. Mas a gente adora aquilo que a gente não vê. Aquilo que já está em nós. E aquele rei ali, ele começou a enganar esse povo, aquelas 10 tribos ali dessa maneira. Mas de repente Deus usa o homem de Deus, que nem a gente acabou de ler. Vai até lá, desce até o altar, profetiza contra o altar. E aí ele obedeceu a voz do Senhor. Ele desceu até lá. E aí quando eles estavam fazendo aquela festa, você viu o que a gente acabou de ler? Estava no coração do homem, ele fez uma festa para enganar o povo. Uma festa que ele colocou. E se a gente ler lá atrás, lá quando o Senhor ele falou para Moisés, ele preparou os dias das festas, tudo certinho. Foi o Senhor que escolheu os dias da festa, mas aqui o rei, ele escolhe uma data que estava no coração dele para fazer uma festa, para enganar o povo. Porque o povo gosta de festa, então... E aquilo que estava no coração dele, chegou ali naquela festa, naquele tempo ali, mas de repente o homem de Deus ouve a voz do Senhor e vai até lá. Que autoridade esse homem? Eu comecei a meditar a respeito desse homem, comecei a mergulhar na palavra ali, e que autoridade que aquele homem chega ali diante daquele reinado, diante daquelas tribos, diante daquele rei, e ali ele profetiza contra o altar, e ali diz que o altar se fende. E quando o altar estava caindo, o rei Jeroboão se levantou a sua mão e a sua mão secou. E aí o rei olhou para aquele homem e falou assim: ora ao seu Deus para que ele restitua a minha mão, porque eu não posso ficar dessa maneira. E aí o homem de Deus orou e restituiu a mão do rei. E aí, irmãos, daí vem os banquetes no meio da caminhada, né? Aí o rei pega para ele e fala assim: ei, vamos até a minha casa, lá tem um banquete preparado para você, vamos, eu agradeço porque você me restituiu minha mão, vamos à minha casa, lá tem um banquete. Mas aquele homem, ele olha para o rei e fala assim: mesmo se você me desse tudo, eu não poderia desobedecer a voz do Senhor. O Senhor, ele falou para mim vir aqui, fazer aquilo que foi feito, e eu voltar por outro caminho sem beber água e sem comer pão. Eu vou obedecer a voz do Senhor. E aí realmente ele não fez aquilo que o rei pediu para ele fazer. Vamos lá na minha casa. Ele não fez, ele não obedeceu a voz do rei. Ele obedeceu a voz do Senhor. E aí ele volta por outro caminho ao qual o Senhor tinha orientado ele. E eu paro por aqui na nossa caminhada, muitas das vezes no início da nossa caminhada, não foi a mesma coisa? A gente foi, fez, Deus fez milagres, Deus fez sinais, Deus fez maravilhas, e a gente no início da caminhada, a gente obedeceu a voz do Senhor, tinha tantos manjares, tantas coisas, tantas ofertas, mas a gente se posicionou: não, eu não vou, eu não quero, eu não posso.
E como já foi falado nessa manhã, hoje nós somos diferentes, sabe por quê? Porque é mais fácil eu agradar. Então Deus não vai ficar bravo se eu agradar aquela pessoa. Deus não vai se irar, Deus não vai achar ruim se eu agradar a minha família, se eu agradar aquele parente, se eu agradar aquele, porque o Senhor está vendo que eu quero ajudar ele. Mas você fazendo a vontade do Senhor, você vai estar ajudando mais do que a sua intenção já está lá. No meio da caminhada é muito difícil, irmãos. Nós estamos numa caminhada. E vai ter manjares, vai ter ofertas, vai ter estratégias do inimigo. Vai acontecer tantas coisas nessa caminhada. Mas nós estamos caminhando para chegar ao céu, para chegar à Nova Jerusalém, para ter uma vida eterna. E no meio dessa caminhada, se você que diz que é homem de Deus, se você que diz que é uma mulher de Deus, assim como já foi falado nessa manhã, nós temos que estar vigilante, nós temos que estar atento e ouvindo a voz do Senhor, buscando Ele em primeiro lugar, e não se olhando para as coisas dessa terra, para o imediatismo. E aí de repente aquele homem ali, ele consegue se livrar do rei. Poxa, venci um obstáculo. O rei ficou para lá. E aí ele começa no caminho ali. Aí diz a palavra do Senhor que de repente as pessoas que viram ele naquele caminho, que viram ele fazendo aqueles prodígios ali, chegam dois homens e falam assim para o pai, que era profeta daquele lugar, um profeta velho: pai, aconteceu um caso lá diante do rei, que foi um homem de Deus ali, profetizou contra o altar se fendeu, a mão do rei secou, ele orou e restituiu. Aquele homem é homem de Deus, pai. E aí o que aconteceu? O velho profeta pega e fala assim, arruma uma jumenta, aborta a jumenta ali, e eu vou atrás desse homem de Deus. Eu vou atrás dele. E aí diz a palavra do Senhor, a gente acabou de ler, ele foi atrás. Ele foi atrás daquele homem. E chega no caminho, aquele homem estava sentado debaixo de um carvalho, diz a palavra do Senhor. E ali ele chega para aquele homem e fala assim, vamos até a minha casa. Vamos até a minha casa. Come, bebe, a caminhada é longa, vai ser difícil essa caminhada. Vamos até a minha casa. E aí o que ele fala? No verso de número 16 do capítulo de número 13, acompanha comigo, irmãos. Essa palavra é muito forte, irmãos. A gente tem que entender. O Senhor está falando com você desde o início do culto, irmãos. Não é brincadeira a nossa caminhada. Não é brincadeira a nossa jornada. No verso de número 16, no verso de número 15, perdão. Aí o profeta já chega e fala assim, então ele disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Olha qual foi a resposta dele. Não foi a mesma resposta que ele deu ao rei? Eu não posso. O Senhor falou comigo já. Eu não posso. Mas olha aqui, no verso de número 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás, nem pão, nem beberás água, nem tornarás ir pelo caminho porque fostes. E ele lhe disse, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faça voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Amém? Eu quero parar por aqui. Essa é forte, irmãos. Isso ele que falou grandemente comigo. Foi a mesma resposta que ele deu para aquele homem. Mas só que aquele homem ali é um profeta antigo. É um profeta antigo, um profeta vivido já. E aí aquele homem ele sai da casa dele para ter um encontro com aquele homem de Deus que fez sinais e prodígios ali. E aí ele fala, um anjo falou comigo. É para você vir na minha casa. Aí ele estremeceu, né? Aí ele... Olha para o Senhor, ele falou comigo nesse dia, irmãos. Desde ontem isso daqui está assim, nossa, assim o Espírito Santo de Deus tem moído. Hoje também eu acordei de manhã, eu comecei a meditar nessa palavra, isso daqui está... Olha o que está acontecendo no dia de hoje, irmãos. Olha o que está acontecendo no dia de hoje.
O Senhor ele já tem falado para você o que é para você fazer, qual é a sua missão, o que você tem que fazer. O Senhor já falou para você, mas muitas das vezes você quer que se levante um profeta, alguém para falar para você o que você tem que fazer. E hoje quantas pessoas estão sendo enganadas, os falsos profetas estão aí, irmãos. A gente não está falando aqui pregando contra a igreja, pregando contra irmãos e contra... Não, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas dessa época. Porque Paulo ele nos alertou lá em Timóteo que haveria pessoas ali que iriam enganar muitos. E hoje muitos cristãos estão sendo enganados, sabe por quê? Porque começou bem na caminhada. Oh, Deus está me usando, está bem. Mas de repente chega um outro profeta e fala, não é para você fazer dessa maneira. Você tem que fazer dessa maneira. Você não pode fazer isso. Tem que fazer desse jeito. Daí você olha para aquele homem e fala assim, nossa, ele é um homem de Deus, né? Ele é um homem eloquente, ou ele é um homem vivido, ou ela é uma mulher vivida, é uma mulher de monte, é uma mulher santa. Você olha para o homem, mas não olha para aquilo que Deus já falou para você no seu coração. Porque Deus fala, irmãos. Ninguém fala que Deus não fala, não. A gente fala assim, Deus não fala, meu irmão. Se você está na igreja, cultuando a Deus, prestando culto, louvando, exaltando, se Deus já não falou com você, comece a buscar mais, porque eu sei o que você está fazendo aqui. Deus já falou para você o que é para você fazer. Mas muitas das vezes a gente se acovarda nessa caminhada. E Deus ele não se agrada de covarde. Deus ele tem um chamado para cada um. Se a gente começar a ler de lá do início da história, que Deus ele colocou Adão ali para quê? Para cuidar dos seres viventes. Deus escolheu para Adão, para você, ser dominador. Deus escolheu Noé para quê? Para acordar aquele povo. Fez uma arca no meio do deserto. Deus escolheu Noé ali. Deus escolheu Abraão para ser o nosso pai da fé. Deus escolheu Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Deus escolheu cada um, irmãos. Deus escolheu a cada um para uma missão nessa terra. Se a gente for falando, Deus escolheu vários homens daqui da Bíblia. Cada um tinha uma missão, cada um de Deus usava de um jeito, cada um mostrava, cada um fazia, mas era do jeito que Deus ordenava, e eles iam e faziam e aconteciam. Milagres, sinais e maravilhas. E Deus escolheu você para ser a diferença dessa geração. Mas muitas das vezes a gente fica esperando por um profeta, fica esperando por um algo que é palpável. Hoje, quantas pessoas estão sendo enganadas? Vão para a igreja para fazer uma campanha, para prestar, para levar uma garrafa d'água, uma mesa usada, para fazer isso, mas não está indo para adorar, exaltar, glorificar, para prestar um culto a Deus, não está indo para ouvir a palavra do Senhor. Hoje não tem mais palavra. Hoje os cultos é tantos louvores, tantas apresentações e não tem mais palavra. A palavra é cura, a palavra é liberta, a palavra transforma, a palavra salva. A palavra foi falada que é o nosso manual de sobrevivência e a gente não quer dar crédito na palavra. E o que aquele homem de Deus falou? O Senhor falou pela palavra. Ele estava ali pela palavra. Mas de repente, um profeta mais velho, mais experiente, chega e mente para ele, o anjo falou. E quantos no meio dessa caminhada não caíram, irmãos? Porque o inimigo ele é astuto. O inimigo ele é astuto, ele vai usar as pessoas para confundir a sua mente, confundir o seu coração. Se você não estiver firmado na palavra, hoje essa geração, esse tempo, tem muita gente se perdendo no caminho. Tem muita gente que está achando, eu estou na igreja, eu estou adorando, eu sou batizado, eu sou isso, eu sou aquilo, mas lamento em dizer, vai para o inferno, irmãos. É verdade, a gente tem que ir aqui, a gente está aprendendo aqui, mostrando a verdade, assim como Deus usou a vida do pastor Leandro. A gente está mostrando o caminho, a gente está buscando esse caminho, a gente aprendeu o que é dessa maneira. E agora, você quer, não quer, a gente está mostrando é a palavra. E aquele profeta ali, ele decidiu o quê? Obedecer a voz do profeta mais velho. Ele fez o quê? Acompanhou o profeta mais velho, foi até a casa do profeta mais velho. E diz a palavra do Senhor que ali ele comeu, ali ele bebeu. Sabe por quê também? Porque, quer ou não quer, irmãos, ele passou por um processo ali, foi lá até lá para ver uma caminhada, teve a situação, teve um banquete para ele, ele não aceitou e voltou. Diz a palavra que quando ele se encontra, ele estava sentado no carvalho.
E no mínimo ali ele estava cansado, estava com sede, estava com fome. E muitas das vezes na caminhada vai ser assim, irmãos. A gente está fazendo a vontade do Senhor. A gente está obedecendo a vontade do Senhor. Mas muitas das vezes a gente não vê nada. Não acontece nada. Não enxerga nada com os nossos olhos humanos. E aí de repente vem os manjares. Vem uma oferta. Eu já vi muita assim, nessa caminhada, veio ofertas de emprego. As pessoas estão dentro da igreja pedindo uma porta de emprego. Aí acontece, há uma porta de emprego, uma porta de refúgio para ele ali, ele recebe uma porta de emprego, daí depois o emprego vira maior do que o Deus dele, e aí ele não consegue mais ir para a igreja, não consegue mais adorar a Deus, não tem mais tempo para Deus e se perdeu no meio do caminho. E fora as outras coisas, as amizades, os namorados, as namoradas. Pô, pastor, isso daí é muita religiosidade. Eu não quero ser religioso. Eu também não sou religioso, irmãos. Mas eu aprendi a obedecer a voz do Senhor. Eu aprendi a comer desse rolo. Ninguém precisou chegar em mim e ficar falando, me ensinando, mostrando. Hoje tem muitas pessoas estudando tanto, estuda tanta teologia, estudando tanto, mas se você não tiver intimidade com o Senhor, se você não tiver busca, se prostrar, obedecer, não adianta o estudo. Hoje eu vejo muitos homens teólogos aí na rede social, mas você não vê nada do Espírito Santo de Deus, você não vê nada de temor a Deus. Você vê uma pessoa conhecedora, uma pessoa eloquente, uma pessoa que aprendeu, mas não põe em prática aquilo que vem dos altos céus. E aquele homem ali, ele estava fazendo certo, estava pondo em prática, porque ele estava pela palavra de Deus. A gente acabou de ver, eu estou pela palavra de Deus, a palavra de Deus me falou para me fazer isso, a palavra de Deus me falou para fazer aquilo, mas de repente vem um profeta e fala para ele, vamos à minha casa. E hoje quantas pessoas estão sendo enganadas por profecias falsas? Quantas pessoas estão sendo enganadas por pessoas que se levantou e achou, não, esse cara na rede social, ele falou uma coisa que é certa, meu pastor não ensinou isso e ele está ensinando isso, mas a palavra está ensinando se é verdade ou não? Ou é uma meia verdade, ou é mentira, não existe uma meia verdade. Essa é a verdade. Jesus Cristo, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a gente não vir por Jesus Cristo, a gente não consegue por ninguém. A gente não consegue pelo homem. A gente não consegue chegar a Deus. Eu estou seguindo Ele, estou seguindo aquela igreja, eu estou seguindo aquela determinada placa. Se você não seguir a Deus, se você não seguir a Jesus Cristo, se você não seguir o caminho, irmãos, você não consegue chegar. Você não consegue chegar. Qual que é a nossa visão aqui? É chegarmos ao céu. É a ter uma vida eterna. Não a ter um lamento eterno. Não ter uma morte eterna. Estamos aqui vivendo essa palavra, buscando essa palavra, cada dia mergulhando nessa palavra e pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ensine através da palavra. E hoje Deus tem falado desde o início do culto, pela palavra, a palavra, os louvores. E o que a gente está fazendo? Pastor, mas está demorando a minha bênção. Está demorando, estou cultuando a Deus, estou tanto tempo na igreja e não acontece nada. Engano seu, irmãos. Quantos livramentos Deus tem feito? Hoje você acordou, foi privilégio de Deus, te deu saúde, Deus deu o ar para você respirar. Deus te livrou do infarto na madrugada. Deus te livrou de um derrame, Deus te livrou de tudo. E muitas das vezes nós somos tão ingratos, porque nós só queremos as bênçãos, nós só queremos o imediatismo. Estamos com sede, estamos com fome, pastor, queremos mais. E quantos estão sendo enganados no meio do caminho? Está demorando? Vai para outra igreja. Não estou falando, isso aí, a porta está aberta, irmão. Não estou falando a respeito de igreja, mas estou falando a respeito de palavra, irmão. Se você estiver vivendo a palavra do Senhor, se você estiver buscando, o Senhor ele vai te abençoar, o Senhor ele vai te honrar. Foi falado ali, em vão você está fazendo se você não estiver colocando Deus em primeiro lugar. E aqui a gente mostra, que a gente fala, coloque Deus em primeiro lugar, em primeiros planos. Espere primeiro no reino de Deus, a sua justiça, as mais coisas vão ser acrescentadas. Mas nós não, a gente quer desviar um pouco do caminho, quer fazer da nossa vontade, do nosso jeito. E cuidado, irmãos, cuidado neste caminho.
Você está no caminho, mas cuidado. Vai ter ofertas, vai ter manjares, vai ter estratégias para te desviar desse caminho. Esse caminho a qual você está seguindo, muitas das vezes, se você não estiver firmado nessa palavra, você pode cair, você pode morrer nesse meio desse caminho. Assim como aconteceu com esse homem de Deus. Ele deu crédito à voz do profeta, foi à casa do profeta, ele era mais velho, ele era mais experiente, ele era mais vivido. E ele era um cara que, aí ele olhou o homem. Cuidado de você olhar o homem. Hoje essa geração está muito assim, irmãos. A gente olha tantas pessoas. Hoje é tão fácil você ligar a internet. Nossa, este é um homem de Deus. Prega bonito, fala bonito. Olha. Cuidado, irmãos. Cuidado. Comece a olhar para o seu Deus. Comece a olhar que você é um escolhido também. Você é um instrumento, você é um vaso. Você tem uma missão também. Comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para você e não para o mundo, não para os homens. Aquele homem ali, ele resolveu obedecer a voz do profeta. Vou para a casa do profeta, vou comer e vou beber, porque eu estou cansado. E hoje o que acontece muitas das vezes? Já foi falado de um imediatismo. A gente quer para ontem, não quer para amanhã, não quer para hoje, quer para... E a gente, nesse imediatismo, a gente se corrompe no meio do caminho. A gente dá crédito no que os outros estão falando. A gente começa a fazer o que os outros estão fazendo. Ah, o fulano está fazendo, está dando certo, então eu vou fazer o que o fulano está fazendo. Ei, irmãos, cada um tem uma missão, cada um Deus colocou para fazer, do seu jeito, do seu modo. Mas se eu ir pela cabeça dos outros, cuidado, irmãos, você pode morrer no meio do caminho. Foi grande, foi forte o que o Senhor ele falou, e muitos nessa geração estão morrendo no meio do caminho, estão indo atrás de uma placa de igreja, estão indo atrás do homem. Quantos falsos profetas você vê se levantando nessa geração, irmãos? Mas por que, pastor, ele tem poder e não sei o que, não sei o que lá, mas a palavra lá diz: muitos pregarão meu nome, muitos profetizarão, e eu vou falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. É, irmãos, é palavra, e a gente está confiando no homem. E aqui o que aconteceu com esse homem de Deus? Ele confiou no profeta. O anjo falou para o profeta. Mas eu não estava firmado na palavra? Ele estava obediente à palavra? Hoje pode estar com um ponto de interrogação na sua cabeça aí. O que eu faço, pastor? O que eu faço? Irmãos, comece a mergulhar nesse rolo. Comece a buscar essa palavra. Comece a meditar, mas dá sono. Mas comece a mergulhar nela. Mas eu não entendo, eu também não entendi. Eu também, quando eu abri essa Bíblia, eu não falava: nossa, mas quando eu entendi que ela fechada era apenas um livro, mas ela aberta era a boca do Senhor falando. Aí o Senhor, quando eu abro a Bíblia, o Senhor ele fala comigo através da palavra. E o Senhor ele fala com você também. Hoje você pode estar entendendo a palavra de um jeito, eu estou entendendo de outro jeito, mas a palavra está sendo liberada nesse altar. Para quê? Para você tomar cuidado. Estamos numa geração corrompida, irmãos. Já estamos no último tempo, irmãos. O inimigo está fazendo tantas coisas aí fora. O inimigo está confundindo tantos crentes, irmãos. Tantas pessoas que você olhava e falava assim: poxa, esse vai morar no céu, porque olha a santidade dele, olha a santidade dela, olha o que ele faz, olha o que ela faz. Mas foi corrompido pelas necessidades do dia a dia. Quis o imediatismo. Hoje as pessoas querem isso, prosperidade, imediatismo, bem financeiramente. Hoje você vê tantas coisas, irmãos. Mas o Senhor está te alertando e me alertando nesta manhã através da palavra. Eu tenho que buscar isso daqui, irmãos. A caminhada está sendo árdua. Muitas das vezes estou precisando de uma água, estou precisando de um pão, estou precisando de alguma coisa, mas eu não vou me deixar vender por nada. Eu vou obedecer a voz do Senhor e vou até. Foi falado nessa semana, o pastor ministrou de foco. Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é morar no céu. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo é morar no céu. E tinha um louvor que falava assim, quando no início da minha conversão, eu cantava, minha esposa até: se você não vai, nem peça a mim, mas eu vou. Eu creio. Porque o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou para mim morar no céu. Ele pagou um preço ali naquela cruz ali para mim morar no céu. Então eu vou brigar.
Eu vou lutar no meio dessa caminhada e nem nada pode me parar. Eu tenho que prestar primeiramente e buscar a Ele. As demais coisas vai ser acrescentada, mas o meu objetivo, o meu foco é morar no céu. Mas no meio da caminhada vai existir, irmãos. Vai existir manjares, vai existir falsos profetas, vai existir tantas coisas. Mas se eu não estiver firmado nessa palavra, eu posso morrer no meio do caminho. Cuidado nessa caminhada. Olha lá atrás, quando a gente lê o capítulo de trás lá, o povo sendo enganado. O rei falou o quê? Adora o bezerro de ouro. Não precisa ir até Jerusalém, vocês vão cansar, a caminhada é longa. Adora o bezerro de ouro aqui, ó, a cidade de Dan, a cidade de Gibeá, eu acho que coisa. Mas vai nessas duas cidades ali, os bezerros vão estar lá, para que você vai até lá em Jerusalém? Adore Ele, vocês não vão estar enxergando a Ele ali. É fácil enganar o povo, irmão. É fácil enganar as pessoas. Poxa, pastor, mas você não foi. Você está sendo, seus olhos espirituais estão sendo abertos pela palavra, irmãos. Cuidado com o engano do inimigo. Cuidado em enxergar o homem. O homem é melhor do que eu. Ele é melhor do que eu. Ele é melhor do que eu. Não, irmãos, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Quer ver? Vamos estar lendo lá em... Depois a gente volta aqui. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Verso de número 26. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Verso de número 26. É bom acompanhar a leitura, irmãos. Porque está escrito. Se está escrito, foi alguém inspirado pelo Espírito Santo de Deus para a minha vida no dia de hoje, para a sua vida no dia de hoje. Não é um simples livro, é a palavra, é a boca de Deus falando comigo e com você. Nós temos que entender isso. Amém? Todos encontraram? Amém. O verso de número 26 do capítulo de número 1 diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, irmãos. Por mais que os outros possam torcer o seu nariz e falar, mas você era aquela pessoa, mas Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Mas aquela pessoa é poderosa, aquela pessoa... Não, mas Deus escolheu você para uma obra, para uma missão. Você tem que entender isso nesta manhã, irmãos. Mas você tem que cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão através da palavra do Senhor, irmãos. Cuidado com as falsas doutrinas, cuidado se você está buscando. Porque é tão bom, é mais fácil, irmãos. É mais fácil eu tirar o meu tempo para ouvir uma pregação na internet, uma pessoa que eu não conheço. Não estou falando mal, Deus usa a vida de pessoas ali para abençoar. Mas é mais fácil o inimigo usar pessoas através da internet, uma pregação falsa, uma pregação que não é de Deus, do que eu não ir buscar na palavra do Senhor. É tão mais fácil isso, porque vai cansar na minha vista, eu não consigo ficar lendo, não consigo ficar parado para meditar. Ele está falando, Deus está usando, então é mais fácil isso. Não estou dizendo que você não pode, mas cuidado com aquilo que você está se alimentando, irmãos. Cuidado com aquilo que você está se alimentando, porque aquele homem ali, ele estava com uma necessidade. Hoje você pode estar com uma necessidade. O inimigo pode usar a internet, pode usar a vida de um profeta lá fora, pode usar a vida de alguém para você se perder no meio da caminhada, irmãos. Porque a caminhada, o Senhor Jesus, ele disse que não seria fácil, mas Ele estaria conosco. Mas se eu não entender que tem processos nessa vida que eu tenho que passar, mas muitas das vezes a gente não quer passar por processo. A gente quer pular as etapas.
Cuidado, irmãos. O Senhor, Ele vem nos alertando desde o início do culto. O Senhor, Ele tem um compromisso com você. O Senhor te escolheu para uma missão, Você faz parte de um corpo. Comece a despertar, irmãos. Comece a buscar, comece a se santificar. Comece a obedecer a voz do Senhor, irmãos. Sem santificação, e Deus fala, sem santificação ninguém verá a Deus. E a gente fica aí buscando as coisas dessa terra, fazendo tantas coisas e não buscando, não tendo intimidade com Deus. Tenha intimidade com o Senhor. O pastor falou a respeito do seu dia. A gente não tira um tempo para Deus, a gente não tira um tempo para o Senhor. A gente só quer as coisas dessa terra imediativa, a gente quer fazer acontecer, porque está pensando no nosso futuro louco. E se te pedirem sua alma hoje, o que você tem preparado? A gente não pensa. Hoje quantos estão lá dentro do cemitério, chorando ali por um corpo que está ali, ó, e a gente não pensa nisso. Toma cuidado, irmãos. A palavra está sendo pregada a cada dia neste lugar. E o que você tem feito da palavra do Senhor? O que você tem feito? Você tem guardado e praticado, ou você tem deixado de lado? O interessante dessa caminhada desse homem de Deus, eu vim pela palavra do Senhor, eu fiz pela palavra do Senhor, eu obedeci pela palavra do Senhor, mas de repente quando ele ouve a voz do homem, porque ele estava com fome, ele estava com sede, e aí diz a palavra do Senhor que ele foi até aquele lugar, aquela casa, comeu, bebeu, e aí quando ele voltou pelo caminho, mas antes de ele voltar no caminho ali, Deus usou a vida do profeta e falou, você vai morrer, sabe por quê? Porque você desobedeceu. Lá no início Deus falou para você fazer, e aí você se perdeu no meio do caminho. Você ouviu a minha voz, não ouviu a voz de Deus. Irmãos, cuidado, é muito difícil falar essa palavra nos dias de hoje. Ninguém quer ouvir essa palavra no dia de hoje. Hoje as igrejas estão cheias de aquelas coisas, não, tem que ter mais amor. Não, tem que filho, tem que abraçar, tem que cuidar, tem que zelar, não pode fazer não, irmãos. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos transforma, ela nos rasga, ela nos limpa, ela nos mortifica. A palavra de Deus, ela nos constrange. Ela nos constrange. O que vocês têm feito da palavra do Senhor? Aqui dentro é tão fácil. Aqui dentro é tão fácil ficar 2 horas louvando, exaltando, sentado, ouvindo, mas lá fora, como já foi falado nesta manhã, o que você está fazendo dessa palavra lá fora? Está praticando essa palavra lá fora? E lá fora, Deus mandou você fazer, você está fazendo? Pela palavra, hoje, Deus mandou eu fazer. O que eu estou fazendo na minha caminhada? Lá no meu lar, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá na minha escola, o que eu estou fazendo lá? Aquele homem, ele saiu com uma missão, pela palavra do Senhor. O Senhor ordenou, ele fez. Mas no meio do caminho, pela necessidade, ele estava com fome, ele estava com sede. É a mesma coisa, irmão. Muitas das vezes a gente quer uma bênção para hoje. A gente quer um milagre para hoje. Muitas vezes a pessoa entra triste na casa do Senhor. O pastor fala assim, você quer dar um testemunho. A pessoa está triste, sabe por quê? Porque só está enxergando aquilo que ela queria, aquilo que ela almejava. Está triste, mas você vem para a casa de Deus para adorar, para exaltar, para glorificar, para prestar um culto racional a Ele. Mas não está vendo nada. E aí, que Deus você está servindo? Você quer ver o quê? Você teve que vir para a casa do Senhor. Senhor, me esvazia de todo o meu eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero prestar um culto racional a Ti, Senhor. Fala comigo através da Sua palavra, eu quero ouvir a Sua palavra, eu quero praticar a Sua palavra. Mas não, a gente vem como se fosse uma reunião, a gente vem como se, eu quero ver o que vai acontecer hoje. Não, irmãos, falo uma coisa para vocês, se for vir dessa maneira, fica na sua casa. Mas venha para prestar um culto a Deus. Venha para se limpar de todo o seu, arrancar tudo aquilo que não presta, para você ser purificado, transformado, limpo pela palavra, saindo daqui edificado. Eu vou obedecer essa semana. Sei que não vai ser fácil, mas
Eu vou pela palavra do Senhor e não vou me desviar desse caminho. Sabe por quê? Porque a palavra está guardada no meu coração. E eu não posso pecar contra o Senhor. Mas não, a gente faz totalmente diferente e a gente quer ver vitória, a gente quer ver acontecer. O Senhor nos alerta no dia de hoje, irmãos. Cuidado. Estamos num tempo que o inimigo está usando pessoas para te enganar. Está usando pessoas para te afastar da presença dele, para te afastar do caminho. Você pode perder a sua salvação. A gente está preocupado. Muitas das vezes você acha que o pastor Leandro, o pastor é meio bravo. O Laércio também é meio bravo, não, irmãos. Ele está preocupado com a sua salvação, irmãos. A gente está preocupado com a nossa salvação. Pessoas nos ensinaram também porque estavam preocupados com a nossa salvação. E hoje nós estamos aqui preocupados com a sua salvação. Deus nos colocou aqui nesse lugar para nos preocuparmos com a sua salvação, irmãos. Vai chegar aquele grande dia que Deus vai chegar ali, apresenta a sua igreja, apresenta a sua noiva. Como é que nós estamos preparados? Nós estamos limpos, adornados? Como é que nós estamos? Vai chegar aquele grande dia, a palavra do Senhor está nos mostrando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa manhã, irmãos. Não é de qualquer jeito que a gente vai morar no céu, não, irmãos. Não é de qualquer maneira. Hoje as pessoas estão pregando e falando: você não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Isso daí é religiosidade, não, irmãos, é palavra. A gente tem que buscar a palavra. Aquele homem não era um homem de Deus, não fez ali, o altar se rasgou, ali o altar da Baal, o altar ao falso ídolo ali, se rasgou. Ele orou para a cura do rei, ele fez. E muitas das vezes você vê aí na caminhada as pessoas fazendo também. Mas chega no meio da caminhada pela necessidade do dia a dia. Hoje você entrou com uma necessidade. Hoje você entrou com o anseio daquilo que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas você entrou. Falei: Senhor, está demorando muito. Está demorando muito, Senhor. Não acontece, eu vou no culto, quinta, segunda, na oração, eu vou, mas não acontece nada, está demorando muito. Não estou enxergando nada. É a caminhada, irmãos, estamos caminhando. Deus está nos moldando, Deus está nos preparando. Todas as vezes a gente está passando no fogo ali, Deus está moldando o vaso para a gente receber a bênção, receber a vitória. Não é de qualquer maneira esse caminho, irmãos. Não é de qualquer jeito, não. Mas quem sou eu, pastor? Deus escolheu você, a gente acabou de ler ali em 1 Coríntios. Aos olhos humanos você era louco, aos olhos humanos ninguém dava nada para você, mas Deus escolheu você para uma missão nessa terra, para fazer a diferença nessa terra, para te fazer a diferença no seu lar, para fazer a diferença na sua escola, na sua faculdade, com os seus amigos, na roda dos seus amigos. Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus vai te usar através da palavra. Você vai estar lançando a palavra, porque a palavra está guardada no seu coração. Você está praticando a palavra, você está vivendo a palavra. As pessoas vão olhar para você, muitas das vezes não precisa nem falar, só a sua conduta vai ganhar aquelas pessoas. Mas como nós estamos fazendo? Todas as vezes é mais fácil você seguir o homem, né? O Senhor não está aqui falando para você seguir o pastor Leandro, o pastor Laércio. Não. Siga a palavra, o manual. Não combinei nada com o pastor Leandro, não falei nada com a palavra que eu iria ministrar, mas Deus já vem falando desde o início do culto, irmãos. Deus está preocupado com a sua salvação. Por que você está aqui nessa manhã? Você falou que era um homem de Deus, você falou que era uma mulher de Deus, mas por que você está aqui? Por essa bênção, por essa resposta, por esse milagre? Ou pela sua salvação? Ou pela sua vida eterna? Ou pela sua casa, ou pela sua família? Por quê? Por quê? Quantos estão indo para a igreja para receber uma bênção e quando recebe a bênção vai embora? Esquece de Deus. Se Deus não te deu ainda, irmãos, é porque você iria receber essa bênção e não iria voltar mais por essas portas. Ah, pastor, é dura essa palavra, mas se Deus não te deu ainda, é que Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está te moldando. Você ainda não está preparado. Eu até estava conversando com o seu Carlos aí fora ontem, e aí passou um filme na minha cabeça ali a respeito do projeto ali.
O que você está falando tanto desse projeto? Foi o que o Senhor me mostra, o Senhor me faz na caminhada. Eu falei para o Sr. Carlos, Sr. Carlos, demorou um tempo para minha esposa ter filho, mas eu aprendi tantas coisas com aquelas crianças. Era de várias categorias, desde os 5, 6 anos até os 17 anos. Eu aprendi tanto, desde o menor até o maior. Eu aprendi com a criança de 5 anos, aprendi com a criança de 6, de 7, de 8, aprendi com o adolescente, eu aprendi. E aí, quando eu aprendi, o Senhor falou assim: agora você está preparado para ser pai, porque você não estava preparado para ser pai. Falei assim para ele, e muitas das vezes é isso na caminhada, irmãos. Esse homem ali morreu no meio do caminho. É chato a gente até falar: poxa, o homem morreu no meio do caminho, mas ele fez tantas coisas, não é? Ele fez um milagre, um prodígio ali, ele curou, né? Pelo poder de Deus ele curou, mas só que ele decidiu a ouvir a voz do homem. É um homem de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, vamos estar lendo também, já vamos estar encerrando. Segunda Timóteo, capítulo de número 4. Olha que Deus usou a vida de Paulo para falar com Timóteo ali. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, irmãos? Olha que ele falou para Timóteo naquela época, e o Senhor está falando conosco através da palavra dele nesta época aqui. Cuidado, Timóteo. Vai chegar um tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amontoarão doutores, porque as pessoas vão estar olhando para quê? Para pessoas. Hoje é mais fácil isso. Aquele influenciador, aquele homem ali, ele é próspero, ele está pregando a palavra, Deus está usando a palavra, Deus mostrando. Cuidado, irmãos. Ele está buscando a Deus ou está buscando as riquezas dessa terra? Mas o pastor, muitas das vezes, ele prega contra a prosperidade, ele prega contra as riquezas. Não, irmãos. Eu sou filho do dono do mundo, você é filho do dono do mundo. Mas se ele quiser me dar riqueza, a riqueza é o dom de Deus. Eu aceito. Mas se ele não me quiser dar riqueza, eu vou ter, eu vou agradecer daquilo que ele me dá. Mas não, a gente, né, hoje tem pessoas sendo influenciadas por isso, irmãos. Falsos homens, falsas mulheres se levantando, umas falsas verdades e as pessoas sendo influenciadas. E lamento dizer, vão sofrer o fogo interno. Cuidado, irmãos. Poxa, pastor, isso é religioso demais, não é palavra, irmãos. Eu cumpro, eu vou usar a palavra. O que Paulo falou para Timóteo ali? A palavra. Exorte, fale, em tempos e fora de tempo. Porque vai chegar tempos em que as pessoas vão se enganar. Como chama o ouvido, porque meu irmão, minha irmã, a gente cresce, desde pequeno a gente cresce, a gente fala, o pai e a mãe falam assim para mim, para você: estuda para você ser alguém nessa terra. Estuda para você ser alguém nessa terra, mas você já é alguém. Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe, você já é alguém, você é escolhido desde lá. Mas muitas das vezes a palavra que a mãe fala, a gente estuda, a gente se forma na faculdade, a gente quer bens materiais, a gente quer tudo. Eu quero ter um carro, eu quero ter
eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, para minha aposentadoria, depois eu não consigo chegar na minha aposentadoria porque eu morro antes. O que eu fiz nessa terra? Irmãos. Mas Paulo estava ensinando a palavra para Timóteo ali, porque ele sabia que Timóteo tinha que continuar, dar continuidade. E pessoas ensinaram dessa maneira para mim, que o pastor Leandro, eu andei na caminhada nisso, mas você aprendeu dessa maneira, ou não? Foi diferente? Por isso que Deus nos colocou, nos uniu aqui. Porque nós estamos preocupados com a salvação da igreja. Deus está nos usando cada dia a palavra, Deus está usando o pastor Leandro nas palavras de manhã. Quem aqui ouve a palavra de manhã? Às vezes não dá tempo, né? Às vezes foi a correria do dia a dia. Cuidado, irmãos. Entrega a sua primícia para Deus, entrega o seu amanhã para Deus. Dê o seu tempo para Deus antes de você se levantar. Quando você se levantar, a gente já vai lá na rede social. Quem que ligou? Quem que fez? Alguém me... Não, irmãos, vai para a palavra. Vai para a palavra. Vai ouvir a voz do Senhor. O Senhor fala comigo, abre a Bíblia. Não é religiosidade não, irmãos. É a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Tudo passa, mas a palavra dele permanece. E olha que o Senhor ele está falando conosco. Assim como Paulo ensinou Timóteo, ele vem nos ensinando, cuidado, tem comichão nos ouvidos. As pessoas estão sendo corrompidas, vão ser corrompidas naquele tempo, e esse tempo chegou. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É mais fácil seguir um homem. Aí ele está falando, ele está mostrando, ele é um doutor, ele é mestrado naquilo que ele está falando. Olha, eu vou seguir ele, eu vou comprar um pacote de... Não sei como é que fala, como é que é os caras aqui. Vou comprar, eu vou fazer, eu vou seguir ele, porque meu, o que ele está me ensinando, eu vou ser igual a ele. E eu quero ser igual aquele homem, ó. Cuidado, irmãos. Eu quero seguir a Jesus Cristo. Eu quero seguir os passos de Jesus Cristo. Eu quero seguir aquilo que o Senhor ele me ensinou. Eu não me preocupo com as coisas dessa terra. Deus ele me abençoa cada dia. Que você venha estar firmado nessa palavra. Que você não venha ser igual a esse homem. Morreu no meio do caminho. Porque decidiu ouvir a voz do profeta mais velho. Mas pastor, Deus usa profeta nessa terra? Deus ainda usa profeta nessa terra, irmãos. Mas nós temos que ter discernimento. Se é Deus falando ou é o homem falando. Porque quando Deus usa a palavra, Deus usa profeta, muitas das vezes a palavra, a profecia não vai ser boa não, irmãos. A gente hoje quer só profecia boa, né? Eis que te dou uma casa, eis que a chave da vitória já está aí, eis que isso, eis que aquilo. Meu, cuidado com isso. Esteja firmado na palavra do Senhor. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade, porque hoje você vê o quê? Não está sendo pregada a verdade. Hoje você vê tantas coisas, sapateio, pega fogo, fábulas, um anjo desceu e fez isso, fez aquilo. Ah, mas e a gente olha para os homens, para aquelas coisas assim, e fala, não, e a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero viver essa verdade. Eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. Que você venha nessa manhã entender. Venha ser liberto, venha ser transformado, venha ser purificado pela palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja nessa manhã. Para encerrar. Mas tu, se sofre em tudo, sofre as aflições e faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Vamos estar se levantando nessa manhã. Tem homens e mulheres de Deus nesse lugar. Tem evangelista, tem missionário, tem pastor, tem pastora, tem profeta, tem profetisa. Mas Deus já falou com você.
Eu não posso chegar aí junto com o pastor Leandro e falar assim, vamos levantar ele como isso, vamos levantar aquela como isso. É fácil. É tão fácil, irmãos. Hoje as pessoas estão sendo levantadas querendo um cargo eclesiástico. É tão fácil você fazer isso para servir alguém. A gente não está aqui segurando ninguém, irmãos. A gente está aqui vivendo a palavra do Senhor. Cada dia, pedindo com misericórdia do Senhor, Ele devia nos ensinar a cada dia. Estamos aqui aprendendo a cada dia com o Senhor. Para juntos nós morarmos no céu. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo e Deus de vitória. Nessa manhã, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Eu sei que a sua palavra é viva, Pai. A sua palavra não volta vazia, Senhor. Eis aí as vidas que o Senhor escolheu para estar aqui nesta manhã, Senhor. Que o Senhor vai de encontro com cada vida, Senhor. Desperta, Senhor, aquele que está dormindo, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Arranca nessa manhã, Senhor, toda dúvida, Senhor. Arranca todo espírito do medo, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo, que eles possam se lançar por completo, Senhor. Existem homens de Deus e mulheres de Deus neste lugar. O Senhor disse que existem missionários, evangelistas neste lugar, Senhor, amado Deus santo, pastores, pastoras, ó Pai. Desperta, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, vai de encontro, Senhor, com cada vida nessa manhã, Senhor. Derrama o teu poder e da tua unção, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo, eu te peço, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus santo, sabemos que não está sendo fácil a caminhada, Senhor. Mas o Senhor disse que não seria fácil, meu Deus poderoso, Deus santo, mas que o Senhor disse que nós estaríamos firmados pela sua palavra, Senhor. Então nessa manhã o Senhor nos reveste, nos fortaleça, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. E eu te peço, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor. Vai de encontro, Senhor, com cada vida, Senhor. Aquilo que eles vieram apresentar diante do teu altar, Senhor. A cada necessidade, pode ser essa necessidade momentânea, Senhor. Mas que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, Senhor, cumprir o seu querer, a sua vontade, Senhor. Derrama o teu poder e da tua unção. Faça, Senhor, na vida dos teus, ó Pai. Faça, Senhor, nos seus lares, nas suas famílias, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Eu te agradeço nessa manhã por este culto maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela sua palavra, meu Deus poderoso, Deus santo. Eu te agradeço por estar aqui, Senhor, sendo um instrumento, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor venha cumprir a cada dia o seu querer e a sua vontade, Pai. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo e as palmas do Senhor. Amém?